Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Vice-Primeiro-Ministro, Senhor Ministro do Estado, Senhores Membros do Governo, outros restantes membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, caros cabo-verdianos. Na sessão extraordinária agendada recentemente ao debatermos o pedido de prorrogação do estado de emergência, foi nossa preocupação mostrar o quão importante é a nossa saúde e a da nossa família. Foi, de igual modo, nossa preocupação trazer à liça os efeitos nefastos desta crise pandémica na nossa fraca e débil economia, que, apesar de 3 anos consecutivos de seca, de uma elevada dívida pública, soube resistir às adversidades, o que permitiu a que o país pudesse garantir, mesmo assim, um crescimento económico robusto, reduzir o desemprego, reduzir a pobreza, introduzir-se reformas no setor dos transportes, tanto marítimos quanto aéreos, investimentos em programas sociais fortes e impactantes na vida das famílias, numa conjugação de esforços com as câmaras municipais, fazendo chegar às populações as obras de requalificação das nossas cidades, vilas e aldeias, que serviram para a melhoria das condições de vida das populações, na criação do emprego e na dinâmica de pequenas economias locais. Várias outras medidas de política foram implementadas visando a dinamização da nossa economia e a criação do emprego. O programa de estágios profissionais, elogiado internamente e pela comunidade internacional, foi tido como uma medida de grande alcance, fez sonhar milhares de jovens que terminaram a sua formação superior e profissional com olhos postos num emprego bem remunerado e permanente. A crise de pandemia é séria, porém o país pôde, atempadamente, através de uma diplomacia de excelência, o que se deve publicamente reconhecer, tem sabido, junto dos nossos parceiros internacionais, angariar apoios importantíssimos e indispensáveis nesta luta contra o novo coronavírus. O Governo tudo fez para que o vírus ficasse além fronteiras e tem atuado em estreita concertação com as autoridades sanitárias e estas têm estado em concertação com a OMS. O país tem condições de massificar testes de despiste, sim, prática hoje implementada um pouco por todo o mundo, com enfoque, por exemplo, nos países europeus mais atingidos pela Covid-19. Todavia, tal medida deve ser tomada em estreita concertação com as autoridades sanitárias nacionais e sob a orientação da OMS. Não se descarta o uso massivo de máscaras no pós-estado de emergência, visando criar condições para que o país possa conviver com a pandemia sem pôr em causa a economia. O turismo Menino de Ouro, com mais de 750 mil turistas nestas bonitas ilhas do Atlântico, contribuiu sobremaneira para o crescimento do país e aspirava-se que o país pudesse atingir 1 milhão de turistas até 2021. Veio esta crise pandémica provocada pelo coronavírus e tudo mudou. As prioridades hoje centram-se na prevenção e combate à pandemia, um inimigo invisível que não escolhe países, ricos ou pobres, raças, crenças e assentimentos, que ceifa vidas, deixando famílias em desespero e sem esperanças, provocando incertezas, transformando-se numa tragédia planetária. Consequências económicas e sociais, até se descobrir a vacina, são devastadoras. Os números de desemprego dispararam de forma nunca antes experimentada em todo o mundo e Cabo Verde não foge à regra, situação esta que pode configurar-se um fator gerador de problemas sociais com incidência clara no aumento da pobreza e da exclusão social. Foi pensando na mitigação das consequências sociais devastadoras desta crise que o Governo tomou medidas de proteção social destinadas ao setor informal da economia e pequenos negócios, visando garantir às vendedeiras, por exemplo, aos lavadores de carros, às peixeiras, às tratoras de inertes, um rendimento social de 10 mil escudos, disponibilizando 300 mil contos para o efeito, o que está a beneficiar mais de 100 famílias. O Governo tem vindo a implementar um programa de rendimento social de inclusão emergencial para as famílias em situação de pobreza extrema, concedendo a essas famílias uma pensão de 5.500 escudos. Um programa destinado às famílias que vivem no mundo rural. Consciente que milhares de alunos que em períodos normais de aulas beneficiam de um programa alimentar, o Governo criou um programa de assistência alimentar a esses alunos e às respectivas famílias. O impacto desta crise na economia é devastador. Economias de grandes países abalada. Vimos todos os dias que há uma previsão mundial de cerca de 200 milhões de pessoas que estarão a perder o seu emprego, pessoas que deixam de ter um rendimento e que a fome poderá atingir a cerca de 130 milhões de pessoas. Foi pensando nos trabalhadores cabo-verdianos, na garantia de manutenção do seu posto de trabalho, que o Governo trouxe a este Parlamento medidas importantes e que estão a contribuir para salvar empregos e proteger rendimentos. O layoff visa permitir a suspensão do contrato de trabalho,
em que o Estado, através do INPS, participe com 35% do salário dos trabalhadores das empresas que aderirem ao layoff e a entidade empregadora superior suportar 35% do salário por um período de 90 dias, a contar de 1 de abril de 2020. Outras medidas foram sendo tomadas, designadamente a isenção do pagamento das contribuições para a segurança social, a aplicação do regime de teletrabalho na administração pública e nos serviços judiciários, o regime jurídico excepcional de atribuição de subsídios de desemprego. Várias foram as medidas fiscais com impacto na liquidez das empresas, quais sejam o pagamento pelo Estado aos fornecedores de bens e serviços, estimado em 1 milhão de contos, linhas de crédito para reforçar a liquidez das empresas disponibilizadas pelos bancos comerciais no montante total de 4 milhões de contos, com garantias do Estado, que poderão ir até 100%. Inclui linha de crédito de 300 mil contos às instituições de microcrédito, montante este que poderá ser aumentado. O pós-crise. Para o sucesso do país no pós-crise, é fundamental o envolvimento da população hoje no combate à pandemia. Cada cidadão deve saber que o combate a esta pandemia também depende dele. Ninguém poderá eximir-se das suas responsabilidades. Nem os partidos políticos poderão pensar que a responsabilidade pelo combate à pandemia seja só do governo. Os líderes partidários devem ajustar-se ao momento. Devem também ser os promotores de mudança de atitudes, de proteção e de autorresponsabilização. É o que a sociedade exige. Cabo Verde é um país altamente com pouca margem ao nível de endividamento para fazer face ao momento. O governo, apoiado por esta maioria, está consciente das suas responsabilidades e firme em liderar o processo, no antes, durante e no pós-crise. O cenário é de recessão, com tendências para a duplicação da taxa de desemprego e agravamento do déficit público. Prevê-se a retoma para o próximo ano, mas temos que ter consciência que com esta crise pandémica nada fica como antes, o que obriga a que as ações hoje sejam redirecionadas para resolver o problema da saúde pública, do saneamento básico, da economia digital, do capital humano, dos transportes aéreos e da conectividade. Após este grande abalo, a discussão hoje centra-se em torno da recuperação da economia no pós-crise, que, segundo os entendidos da matéria, será lenta, mas o governo não tem dúvidas que a via será o reforço do investimento público para se proteger as famílias. Mas não se vai baixar a guarda, porque esta crise poderá representar novas oportunidades para o país. Falar em oportunidades é falar no turismo, a nossa joia de ouro, o setor mais atingido pela presente crise, com uma taxa de desemprego sem precedentes, com efeitos nefastos na vida do país. O setor dos transportes aéreos afundou-se com a presente crise e, pelo mundo fora, constata-se que este setor vive em dificuldades, com várias companhias aéreas a anunciar falência, outras a serem nacionalizadas e outras ainda estão a ser suportadas por garantias do Estado dadas à banca. O cenário que tínhamos antes da crise deixou de existir, porque não se sabe qual será o comportamento dos mercados internacionais, emissores de turistas e dos países, muito menos se sabe como o mercado internacional da aviação civil irá reconfigurar-se. A nossa capacidade de combate à pandemia terá reflexo no pós-crise. Estaremos a ser avaliados pelas nossas ações assertivas, tanto na prevenção quanto no combate e tratamento da pandemia, e temos, enquanto nação, todas as condições de erguermos-nos de forma positiva, ultrapassada a fase de pandemia. Temos ilhas que, comparativamente, poderão beneficiar no futuro, pelo facto de não terem sido afetadas pela pandemia. E não poderemos afastar a tese que novos horizontes de oportunidades poderão surgir. Teremos certamente de adequar o PEDS regionalizado, tendo em atenção à presente crise, abrindo novas oportunidades às ilhas através da consolidação de sua vocação turística e da diversificação da nossa economia. Tomamos de estar com esta crise a consciência que precisamos preparar a nossa população para o turismo, educá-la e formá-la. A forma como o país souber combater a pandemia será certamente um fator decisivo na manutenção da procura turística e poderá constituir-se numa oportunidade. Antes de terminar esta intervenção, gostaríamos de continuar a chamar a responsabilidade de cada um de nós, terminando mesmo esta intervenção com esta mensagem do Senhor, em que ele diz o seguinte: fé é na Deus, caminho pode estar para-se longe, mas com fé com certeza não te chega lá. Nunca pode desanima e nem desespera para uma propaganda que está fazendo, e tampouco bem na cantiga de vários vídeos que tem estado produzido com maus desejos para o governo. Cima que país é que é de nós tudo. A mensagem, digo, a voz de um cidadão. Obrigada, Sr. Presidente.